Opa, no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para qualquer empresário, um assunto que eu particularmente gosto muito, é algo que eu me dedico muito, que eu estudo bastante. Então, assim, vocês podem esperar que o vídeo de hoje vai ser um vídeo de muito valor. Nós vamos falar basicamente de indicadores. Só que esse vídeo, a ideia é que ele não seja uma aula básica de indicadores, porque já tem muita coisa aí no YouTube, na internet, sobre indicadores, vocês podem pesquisar no ChatGPT, enfim. Eu quero basicamente mostrar quais indicadores eu uso para gerenciar aqui a minha empresa, a DataCamp, que é uma empresa de software, e como que eu uso isso no dia a dia. E também quero mostrar para vocês, eu quero entregar para vocês uma ferramenta simples, uma planilha simples, que eu construí uma vez aqui e vocês podem usar também para gerenciar os indicadores da empresa de vocês. E para você que não me conhece, meu nome é Caio, eu sou empresário, sou mentor de empresas também. E aqui nesse canal eu falo real sobre empreender, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, dicas que eu gostaria de ter ouvido, conteúdos que eu acho que faz sentido para mim e pode fazer sentido para você, para te ajudar na sua jornada empreendedora sem muito papo de guru, apenas as coisas que de fato funcionam ou não. Então vamos embora para esse conteúdo que eu particularmente gosto muito de falar sobre isso. Eu fiz um mapa mental aqui simples, hoje eu não tenho meu tablet porque eu esqueci em casa, mas vamos embora que, vocês vão conseguir ver minha tela aqui. Eu preparei um material muito legal. Bom, então, para a gente falar de indicadores, eu não quero dar uma aula de indicadores, mas a gente precisa contextualizar o que é um indicador e antes de eu mostrar de fato os indicadores que eu considero mais importantes para a minha empresa. Então, falando um pouquinho sobre indicadores, o que são indicadores? Nada mais são métricas. O indicador é algo que o próprio nome diz, indica que vai medir alguma coisa, que vai quantificar, que vai, enfim, mostrar algum resultado para a gente. Como está aqui, são métricas utilizadas para quantificar o desempenho de diversos aspectos de um negócio. Um indicador mais clássico que todo mundo usa, nos dá um exemplo, por exemplo, quando você quer perder peso, um indicador, claro, é o que? A balança. O seu peso. Então isso é um indicador. E para que serve um indicador? Porque a gente tanto fala disso, você vê tanto falar disso em escolas de negócio, enfim, quando a gente entra no termo gestão de empresas. Primeira coisa, os indicadores, eles servem como um painel de controle. Então você já viu aquela cena clássica de filme, que o cara ele tá numa nave espacial e tem um painel de controle de várias coisas mostrando ali? Então, basicamente é isso. Você ter indicadores na sua empresa, você basicamente vai estar conseguindo olhar de um modo geral para a sua empresa, seja para o resultado dela, seja para os processos, para as estratégias, para saber se está dando certo ou não. E eles vão mostrar para a gente, os indicadores vão mostrar se aquela estratégia que a gente resolveu executar, a nossa ideia, o nosso planejamento, se ele está dando certo, se ele está se concretizando em resultados, se está dando certo as nossas decisões. Os indicadores também nos ajudam a tomar boas decisões e dão visibilidade para a gente de todo o processo, como eu já disse. Então, tipo assim, pense em indicadores, naquele exemplo clássico da pessoa que quer emagrecer. Você tem um objetivo, você quer emagrecer. Como que você vai saber se você atingiu esse objetivo ou não? Você precisa de um indicador. Você precisa saber se seu peso diminuiu ou não. É a mesma coisa na empresa. Você quer crescer uma empresa. Como que você vai saber se você cresceu a empresa? Através do faturamento, através do caixa, enfim, de várias outras coisas. Você quer tornar a sua empresa mais eficiente. Como que você vai saber disso? Você quer, enfim, de acordo com o seu objetivo, você precisa ter alguma coisa que vai te mostrar se isso está dando certo ou não. E por que medir, A gente entendeu para que serve. Então, existe uma frase famosa, se eu não me lembro, do Peter Drucker, que diz: se você não mede, você não gerencia. Então, é justamente isso. Se você não tem informação, como que você vai conseguir saber se você atingiu um resultado? Como que você vai conseguir ajustar? Como que você vai conseguir gerenciar o seu negócio, enfim, aquela coisa? Quando você mede alguma coisa também, um indicador, você consegue identificar desvios rapidamente. Vamos dar um exemplo aqui no mundo dos negócios. Você quer atingir uma meta de faturamento, R$1 milhão em um ano. Então você tem 12 meses. Obviamente, você vai saber se você atingiu medindo o seu faturamento. E aí, pensa comigo, se você deixa para medir só no final do ano,
pode ser que você encontre surpresas. Ah, eu cheguei só a R$ 500.000. Só que se você medir só lá no final do ano, pensa comigo, tem tempo para você fazer ajuste? Não tem. Então, quando você consegue medir ao longo do tempo, você consegue fazer uns ajustes rápidos para conseguir atingir esse objetivo. Então, se você quer atingir 1 milhão de faturamento, mas chegou na metade do ano e você fez só 300 mil, então quer dizer que provavelmente você não vai conseguir. Então, você consegue tomar decisões rápidas, fazer ajustes no processo. Você consegue monitorar a eficiência de equipes, de processos, enfim, de várias coisas. A gente consegue priorizar ações baseadas nos dados. Quando a gente tem informação que está mostrando ali as coisas que estão acontecendo, você consegue tomar decisões baseadas naquelas informações. E as decisões são muito mais efetivas, porque são dados reais, são coisas que estão de fato acontecendo, não é simplesmente no feeling. E, como eu disse, né, ter agilidade para corrigir ou escalar alguma iniciativa, corrigir a rota, enfim. Você consegue operacionalizar isso de maneira mais fácil. Mas beleza, né, entendemos aqui isso. Se você quiser, obviamente, entender mais de indicadores, comenta aqui embaixo. A gente pode gravar um outro vídeo, mas também, como eu disse, existe muito material na internet, muito material bom que não justificaria eu perder todo esse tempo aqui ensinando, sendo que vocês conseguem ter essa informação e eu acho que o que mais vale é vocês entenderem como que eu consigo aplicar isso no meu dia a dia e o que eu de fato meço aqui na minha empresa. Quais os principais indicadores que eu acompanho na minha empresa? Eu trouxe uma lista aqui e, claro, essa lista minha ela é relativamente grande porque a minha empresa ela já está mais estruturada no mercado. A gente já tem muitos clientes, mais de 1.400 clientes. Nós temos muitos funcionários, né? Já são quase 30 funcionários. A gente, enfim, tem toda uma jornada. Se você está começando, obviamente você não vai começar desse jeito. Nós vamos falar disso depois. Mas beleza. O primeiro indicador que eu gosto de acompanhar, que eu acho que é padrão para qualquer negócio, é a receita bruta, que é basicamente o quanto que você fatura no período. A receita bruta do mês, quanto que você faturou, quanto que você emitiu de nota fiscal, de pedido aquele mês. Claro que só a receita bruta, ela não dá muita informação, assim, basicamente você vai saber quanto você faturou, mas não te dá informação de lucro, de quanto que sobrou de dinheiro para você, basicamente nada. Então é muito perigoso você analisar a receita bruta por si só. E às vezes muita gente costuma falar na internet de receita e tal, faturamento, e isso é uma métrica de vaidade. Você tem que ter muito cuidado com isso. Então, mas é importante você saber ali, opa, esse mês eu faturei tanto. Isso já é um bom indício, já é um bom início, né? Uma primeira coisa que você precisa saber. E o segundo indicador que eu gosto de acompanhar é a margem de contribuição. Basicamente, a margem de contribuição, para você conseguir medir ela, você precisa de uma DRE estruturada. E a margem de contribuição, basicamente, é tudo aquilo que sobra depois de você ter sua receita bruta, né? Depois de você deduzir os impostos e os custos e despesas variáveis. Então, basicamente, a margem de contribuição é quanto aquele seu produto, seu serviço, contribui para pagar o custo fixo e para pagar a retirada de lucro dos sócios, enfim, o que sobra para a empresa. Ele é um indicador muito importante quando você já está mais estruturado, porque ele mostra se a empresa está saudável ou não. Pensa bem, se você tem uma estrutura alta de custo fixo, sua margem de contribuição está baixa, em geral quer dizer que você não está dando conta, né? A conta não está fechando. À medida que se você tem uma estrutura de custo fixo e tem um indicador de margem de contribuição maior que esse custo fixo, isso quer dizer que a conta está fechando. E aí se você trabalha com mais de um produto, mais de um serviço, você consegue metrificar isso de acordo com esse produto, serviço, com unidade de negócio, para você saber quanto que cada um está contribuindo no resultado final. O terceiro indicador também muito importante é o lucro e a margem líquida, né? Ou seja, quanto que sobra no final das contas daquela operação. Isso é um indicador de saúde no negócio, só que a gente tem que ter muito cuidado, porque lucro não quer dizer dinheiro no bolso. Tem inúmeras coisas que afetam isso aí, né? Depende do ciclo financeiro, enfim. Aí eu não vou entrar nesses detalhes, porque seria uma aula bem mais completa de finanças corporativas. Mas basicamente o lucro é tudo que você teve de receita, tudo que você teve de despesa. Deduz isso aí e aí vai sobrar o lucro líquido da operação, seja no mês, seja no ano, enfim. O quarto indicador
que para mim talvez é um dos mais importantes, se não for o mais importante, é a geração de caixa, ou seja, a capacidade daquele negócio estar gerando caixa, estar gerando dinheiro no bolso. Por quê? Quando você analisa receita, margem de contribuição, lucro, a gente está olhando para a competência, ou seja, tudo aquilo que foi assumido de receita e de despesa naquele mês. Mas não necessariamente esse dinheiro entrou ou saiu. Pode ser que você teve uma receita, que uma venda que você fez, né, um faturamento que você fez, porém esse dinheiro vai entrar parcelado, enfim, tem algumas outras premissas aí envolvidas. Quando a gente fala de caixa mesmo, a gente está falando de fluxo de caixa, ou seja, tudo aquilo que entrou e tudo aquilo que saiu. Essa geração de caixa é muito importante, porque mede de fato se o negócio está parando em pé. Se você tem um negócio que não gera caixa, não é que não gera caixa, mas se você tem um negócio que está com um caixa negativo, não está gerando caixa, você vai precisar de mais capital, sua necessidade de capital de giro vai aumentar e você vai precisar de mais recursos para esse negócio parar em pé. E são vários fatores que influenciam nisso, mas eu recomendo, já tem vídeos aí no meu canal falando sobre isso, que a gente busque no início, que você busque desde o início um negócio que gere caixa desde o primeiro dia, ou seja, um negócio saudável, uma empresa saudável, que você consiga pagar suas despesas, você não precise se alavancar através de dívidas, porque isso é importante no mundo dos negócios, mas deixa isso para as grandes empresas, enfim. Quando você está começando um negócio pequeno, está começando ali o seu business, o importante é que você foque em vender, em gerar caixa. Acho que esse é o principal pilar de um negócio saudável, beleza? Os próximos indicadores que eu acho que são muito importantes, e aqui eu começo a entrar especificamente em negócios de recorrência, que é o meu negócio. Eu vendo software, tanto software on demand, que as pessoas falam, né? E aqui eu vendo tanto software que a gente implanta no cliente, instala no cliente, quanto o software SaaS, né? Novo modelo. E eu gosto de olhar para MRR e ARR. Basicamente, MRR é a receita recorrente mensal, tudo aquilo que vem de receita dos meus clientes ativos, então é aquela receita que tem todo mês, né? O cliente me paga, por exemplo, R$200, então eu sei que todo mês ele vai me pagar R$200, a não ser que ele tenha um upsell ou um downsell, enfim. E eu gosto de olhar para o MRR ativo, ou seja, daquela base de clientes ativa minha. E eu gosto de olhar também, eu preciso olhar, claro, para tudo aquilo que está sendo adicionado, ou seja, fechou o mês, fechou aquele período. Quanto de MRR novo foi adicionado? Eu fiz 20 vendas com ticket médio de R$300, então adicionou na minha receita R$6.000. Beleza. Desses R$6.000, o que de fato já entrou, né? Falando de caixa, a gente teve uma ativação de 80%. Então desses, pode ficar mais fácil, né? A conta 50%. Então desses R$6.000 adicionou R$3.000. Então eu sei que vai ter que adicionar mais R$3.000 ao longo dos meses. E o perdido também é importante você analisar. É aquilo que vem do churn ou do downsell. Então, os clientes que cancelam, quanto que você está deixando de ganhar em MRR? E os clientes que fazem o downgrade, né, que cancelam algum módulo, enfim, que pagam menos para você, é importante saber isso também, porque você está deixando de ganhar um negócio, você precisa entender onde está o problema. E quando a gente fala de ARR, é basicamente o MRR projetado em 12 meses, né, num ano, né? M de mensal, A de anual, e basicamente isso. Então, a gente usa o ARR para fazer uma projeção de fluxo de caixa. Isso é muito importante. Então, se você tem um negócio de recorrência, recomendo você fortemente usar isso aí. Aqui agora, a gente entra em alguns indicadores chamados Unit Economics. Há pouco tempo eu não sabia disso, então recentemente eu estudei, me aprofundei mais. Não que eu não sabia, mas eu não sabia que tudo isso era agrupado como Unit Economics. Mas no mundo de SaaS e software, esses indicadores são muito importantes para garantir que o negócio pare de pé, para garantir que o negócio é sustentável. E basicamente esse Unit Economics, ele mede quanto que cada unidade que eu vendo me deixa, se essa unidade me deixa mais rico ou mais pobre. Então no caso de software, né, cada cliente que eu estou trazendo para a minha operação, ele está sendo positivo ou negativo, ou está me dando prejuízo, está me dando lucro ou prejuízo. Aí vocês vão entender esse raciocínio. Primeiro é o CAC. Então, o que é o CAC? O CAC é o custo de aquisição de cliente. Então, é tudo aquilo que eu gasto
para adquirir tudo aquilo que eu invisto para ter um novo cliente. E aí aqui entra todos os custos de marketing, de vendas, de ferramenta, de comercial, de anúncio, de equipe, enfim, comissão entra aqui dentro. Então, basicamente, você vai pegar ali no seu mês tudo que você gastou com equipe de marketing, de vendas, tudo aquilo que você gastou com tráfego, coisas do tipo, campanhas, softwares, e você vai dividir pela quantidade de novos clientes. Aí você vai estar medindo o CAC daquele cohort, tá? Daquele grupo de clientes que entrou nesse mês. E aí varia, cada grupo de clientes, cada safra de clientes tem um CAC diferente. Mas você precisa saber disso. Por quê? Existe um outro indicador chamado LTV, que basicamente o LTV é quanto aquele cliente te deixa de dinheiro na sua empresa ao longo de um tempo. E aí você pode olhar tanto de forma bruta quanto de forma líquida. Eu gosto de olhar de forma dos dois jeitos. Aí a conta que você vai fazer é o seguinte: você vai pegar o ARPA daquele cliente, que eu vou falar daqui a pouco, ou seja, quanto que aquele cliente paga por mês. Você vai pegar se você for olhar de forma bruta, você não vai fazer essa conta. Você só vai multiplicar pela quantidade de tempo que esse cliente fica com você. Mas se você for olhar de forma líquida, então você tem que multiplicar pela margem líquida daquele cliente. Então você multiplica basicamente o ARPA daquele cliente vezes a margem vezes o tempo que ele fica com você. E qual que é a sacada desses dois indicadores para sua empresa? Eles estão extremamente diretamente correlacionados. Pensa comigo, se você investe R$1.000 para trazer um cliente e esse cliente está te pagando por mês R$300, o que quer dizer isso de forma bruta? Você vai precisar de 4 meses para esse cliente, para você pagar esse investimento e ele começar a te dar um retorno, certo? Porque primeiro mês 300, 600, 900, só no quarto mês que ele vai começar a te dar retorno. Isso só falando de forma bruta, tá? De forma líquida, né? Depois você ainda tem que tirar esse cliente te custa operacionalmente por mês quanto, e aí você vai fazer esses cálculos. Qual que é a sacada para simplificar? O LTV, ele precisa ser 3 vezes maior que o seu CAC para adquirir esse cliente. E aí, como eu disse, essa análise ela vai sempre variar de acordo com a safra, com o cohort daquele cliente. Então, um cliente que às vezes entrou no início do ano, você vai ter que medir isso, diferente do cliente que entrou em junho, diferente do cliente que entrou em dezembro. E você vai precisar cruzar essas informações e entender. Obviamente, como é que eu vou saber quanto tempo que o cliente fica comigo, né, nesse LTV, para eu calcular o LTV? Basicamente, você vai fazer um estudo histórico da sua base de clientes. Historicamente, quanto tempo um cliente fica comigo, em média? Aqui na empresa a gente tinha dados muito antigos, tipo assim, a gente tem cliente com a gente há mais de 10 anos, para te falar a verdade. Só que isso são exceções. Então, em média, um cliente hoje fica com a gente 18 meses, 24 meses, e aí você vai usar algum valor que faça sentido para sua operação para você poder calcular. E você pode, obviamente, usar um LTV mais seguro, pé no chão para fazer algum tipo de cálculo. Você pode usar um outro LTV para ser mais realista, enfim. Importante você saber, entender quanto que esse cliente te dá dinheiro e a partir de quando que ele vai te dar lucro. E aqui, esses próximos indicadores que eu já falei um pouco, mas agora trazendo essa explicação, que é o ARPA e o ticket médio. São coisas parecidas, mas diferentes. O ARPA, eu vou falar do ticket médio primeiro. O ticket médio, basicamente, o ticket médio, basicamente, é a receita média por venda. Ele está ligado à venda, à operação comercial. Então, por exemplo, você vendeu esse mês 10 clientes a um ticket médio de R$300. Aí é certo falar ticket médio, que é o valor médio da venda. Quando a gente fala de ARPA, a gente está falando de receita. A ARPA, na verdade, significa receita média por conta, por account. Average Revenue per Account. Então, assim, a receita média por conta que você tem na sua empresa. Então, se você tem 1.000 clientes e uma receita de R$1 milhão, quer dizer que cada cliente tem um ARPA médio de R$1.000 por mês. O ARPA está muito mais ligado a você mostrar a base ativa, né? Você olhar para a base ativa de clientes. E o ticket médio está ligado a novas vendas, novos clientes. Basicamente isso. Então é importante que você entenda tanto o ticket médio das novas vendas que estão entrando, quanto o ARPA médio de clientes atuais na sua base. E aí tem análises profundas que a gente pode fazer sobre isso,
que não vai ser o foco agora, para não, o vídeo já tá ficando grande para não se estender demais. Um outro indicador muito importante que eu gosto e acho que é fundamental, eu fiz um post no LinkedIn falando sobre isso, já tem um vídeo aqui no canal também falando, que é o churn. Por quê? Lembra que eu falei do CAC e LTV? Tem que ser 3 vezes maior o LTV sobre o CAC? O que acontece? Se você faz essa projeção, então você faz toda uma projeção de negócio, você está esperando que esse cliente vai te pagar, você vai ganhar dinheiro com ele em certo tempo. Se esse cliente cancela antes de chegar nesse período, o que acontece? Você se ferrou. Que você gastou, você investiu o dinheiro, você está pagando a operação, as suas despesas fixas, você está pagando a operação e o cliente não conseguiu se pagar no final das contas. Então o churn é muito importante para negócios de recorrência. E eu gosto de medir o churn de forma geral, ou seja, olhando toda a minha base de clientes que eu tenho no ano e quantos clientes que cancelaram, quantos clientes que saíram. E também gosto de olhar por cohort, ou seja, por safra de clientes. Então, geralmente eu olho geral, no ano e por meses. Claro que, como eu disse, isso é porque a gente já está num nível muito mais estruturado. Se você não tem nada, olha pelo menos quantos clientes que estão saindo. Qual que é o seu churn médio. E aí eu gosto de olhar tanto por clientes quanto por receita. Porque eu estava falando de cohort, né? Por que eu gosto de olhar por cohort? Porque quando você faz essa análise, você começa a comparar o desempenho diferente de safras de clientes, né? De turmas de clientes. E você começa a entender certos comportamentos e você tem insumo para tomar melhores decisões de retenção. Basicamente isso. Então é muito importante que você olhe isso. Esse cancelamento, se você não tem nada, se você não olha nada, olhe basicamente quantos clientes que estão cancelando por mês no seu volume total de clientes. Começa por aí. E por fim, cruzando lá com as informações também de CAC e LTV, a gente precisa saber em quanto tempo esse cliente se paga. Como eu disse, numa conta básica, né, se você investe R$1.000 para ter um cliente e ele te paga 300 por mês, você vai recuperar esse dinheiro em 4 meses. Então a conta do payback é basicamente isso, tá? Quanto tempo esse cliente demora para se pagar. Isso, você tendo essa informação, você consegue tomar melhores decisões de negócio, de investimento, enfim. Acho que isso é muito importante. Bom, acho que de Unit Economics é isso. Se você não precisa medir tudo isso aqui, tá? Você precisa ter uma noção, claro. E eu gosto de medir também, como a gente já tem uma equipe mais estruturada, o turnover. Então, basicamente, o turnover vai te mostrar a rotatividade de membros da sua equipe, da sua empresa. E um turnover alto é muito ruim, porque você não consegue criar uma cadência, uma lógica de trabalho, porque você está sempre trocando as pessoas. É a mesma coisa um time de futebol, está trocando jogador a todo momento, o técnico não consegue dar sequência. Mesma coisa na empresa. Então a gente sempre busca um turnover baixo. Claro que acontece situações, a gente precisa trocar o time, trocar pessoas, mas a meta sempre é ter o mais baixo possível de turnover. Isso começa a ficar mais grave em empresas de muitos funcionários, tá? Hoje aqui, graças a Deus, a gente tem um turnover muito baixo. No último ano, basicamente uma pessoa só pediu para sair, depois ela voltou. E a gente desligou algumas pessoas por fit cultural e tudo mais. Então, basicamente isso. Inadimplência também é muito importante, porque não adianta só faturar, tem que receber. E quando você mensura a inadimplência, você começa a ter insights também de melhores técnicas de cobrança, melhores maneiras, processos, como você consegue cobrar esse cliente, como você consegue receber. E eu acho que não tem um número padrão também de inadimplência, caso você esteja se perguntando, mas obviamente, quanto menor, melhor. E a inadimplência também vai variar de acordo com o tipo de negócio, né, o seu modelo. Por fim, eu gosto também de medir dois indicadores de satisfação dos clientes, de experiência, e eu acho que esses dois indicadores eles conversam muito entre si, e eu não gosto de medir um isoladamente. O NPS, que basicamente mede a satisfação, a lealdade do seu cliente, o quanto que ele está satisfeito com a sua solução, e é um indicador mais de retenção, geralmente a gente usa isso em produto ou após algum momento da jornada ali, e o CSAT, que é um indicador mais de satisfação do nosso atendimento. Então, após cada atendimento que a gente faz no nosso suporte, a gente mede a satisfação do cliente. Isso é importante para nós, para entender o quão bom tem sido isso, o quão satisfeito ele tem ficado com os nossos atendimentos, se tem acontecido alguma coisa. E basicamente, como eu disse, eles se complementam, né?
O NPS está mais ligado a produto e pontos de contato e o CSAT está mais ligado ao suporte. E um traz informação para o outro para se complementar. O importante aqui é você não se iludir também com essas métricas de NPS e CSAT, porque você vai medir o NPS e o CSAT de quem responder e as pessoas que não responderem. Então você não pode presumir que todos os seus clientes estão satisfeitos. Você vai ter a informação de que aqueles clientes que responderam estão satisfeitos. Caso você consiga fazer todos responderem, ótimo, aí você tem uma métrica muito realista. Então tome cuidado ao medir isso. E aí como que a gente pode fazer para metrificar, para acompanhar esses indicadores? Se você está começando, né? Um to-do simples, uma listazinha simples de coisas para você implantar os primeiros indicadores. Primeiro de tudo, você precisa saber o que você quer, o objetivo da sua empresa, para você poder escolher os indicadores mais adequados. Isso aqui tudo eu escolhi baseado nos meus objetivos, na realidade da minha empresa. Dependendo do seu negócio, vai ser totalmente diferente. Então, voltando aqui, a gente vai definir os objetivos. Então, o que eu estou buscando para o ano, o que faz sentido para mim. E cada indicador vai responder uma pergunta sobre o negócio e está vinculado a um objetivo. Se eu quero crescimento de receita, obviamente faz sentido eu medir mais do que tudo crescimento, né, do faturamento, enfim, MRR, essas coisas. Se eu quero medir eficiência, um indicador-chave para mim vai ser margem de lucro, margem de contribuição. E assim vai. Só que tenha muito cuidado, se você não mede nada, evite medir tudo ao mesmo tempo, tá? Ficar o doido dos indicadores. Não. Escolha 3, 4 que sejam mais importantes para o seu negócio e comece a acompanhar, comece a medir. Bom, a gente precisa ter métricas claras, né? A gente precisa ter informações claras e ter dados confiáveis também para você poder medir isso. Então, estudo primeiro, né, foi o que você quer medir. Depois você precisa saber como você vai medir, como você vai acompanhar esses indicadores. Você precisa padronizar fórmulas, beleza, o que é receita bruta? O que é receita bruta para você? Então pega e escreve, receita bruta é tudo que eu faturei. Receita recorrente, receita proveniente das assinaturas dos clientes recorrentes. Enfim, você precisa padronizar isso para não ter confusão e saber de onde você vai coletar esses dados. Já aconteceu comigo, quando eu comecei a implementar, cada dia eu pegava a informação de um lugar diferente. Eu tinha algumas planilhas, enfim, e às vezes dava informações inconsistentes. Então, padronize, eu vou pegar isso aqui do meu sistema de gestão, eu vou pegar isso aqui da minha planilha, eu vou pegar isso aqui do meu CRM, enfim, quer que seja, mas tem isso padronizado escrito. Depois você pode plotar isso numa ferramenta de visualização e aqui eu trouxe um bônus para vocês. Então plote isso numa ferramenta de visualização para ficar fácil acompanhar. Imagina todo dia você ficar procurando um monte de lugar. Então centralize isso no lugar e aqui tem algumas ferramentas como Excel, Power BI, Data Studio. Agora é Looker, né? Looker Studio. Desculpa. Looker Studio. E aí vai do seu conhecimento, da sua facilidade de lidar com essas coisas. Quando você consegue visualizar essas informações de forma imediata, você consegue detectar problemas de forma fácil, entender tendências, enfim, só traz benefícios para você. E cria uma rotina de acompanhamento. É importante. Se você teve todo o trabalho de metrificar isso, agora você não vai acompanhar? Enfim, tenha uma rotina seja semanal, mensal, quinzenal, trimestral, o que quer que seja, mas acompanhe isso. Seja você sozinho, põe aqui no seu calendário, pega todo dia primeiro, eu vou fechar os indicadores de receita, de lucro, de margem, enfim. Vou fechar minha DRE, vou ver o CAC, essas coisas. E aí você cria esse ritual para você poder acompanhar. E só depois isso você vai começar a estabelecer as metas claras e tá sempre reavaliando o que faz sentido ou não para você metrificar. E aqui como eu disse, como bônus, eu tenho uma planilha que a gente fez aqui na empresa e eu vou disponibilizar para vocês, onde você consegue acompanhar esses indicadores de forma muito simples, tá? Ao longo de um ano inteiro. O que basicamente você vai fazer? Você vai vir aqui e escrever um indicador, se é o responsável, se vai ser você, qual é a área, gestão ou financeiro, qual é o indicador? Receita bruta. Como que eu calculo esse indicador? Soma de tudo que foi faturado. Exemplo, tô dando exemplos aqui, tá, pessoal? Fonte de dados, de onde que eu vou tirar essa receita da minha DRE? Ela é melhor para cima ou ela é melhor para baixo? Melhor para cima. Qual é a unidade dela?
reais. Beleza. Aí aqui você já começou a documentar, você começou a criar o seu book de indicadores. Aqui eu deixei um espaço para você poder depois colocar em janeiro. Quanto que foi sua receita? Foi 100 mil. Ah, mas eu tinha uma meta de 120 mil. Você já está com essa maturidade. Então ele já vai dar um farol de resultados para você, farol de acompanhamento, mas isso num segundo momento. Ah, mas esse indicador ele tem uma composição, são vários indicadores, então você pode vir aqui também nesse espaço em branco e escrever que ó, a receita bruta ela vai ser composta pelo MRR, receita MRR e receita serviços. Exemplo. E aqui você vai preenchendo linha a linha para você poder acompanhar e no final do ano obviamente, você vai ter tudo isso aqui preenchido e você vai poder olhar de forma muito mais fácil. Tudo bem? Espero que você tenha curtido então esse vídeo, que na verdade virou uma aula. Ficou um pouco grande, mas é isso, eu acredito muito em conteúdos que geram valor e eu quero poder agregar. Se você acha que faz sentido também, você está em dúvida de como definir esses indicadores, aqui no comentário desse vídeo tem um link que você pode marcar uma sessão diretamente comigo, onde eu posso te auxiliar, você conseguir definir os indicadores de gestão do seu negócio para você fazer um 2026 totalmente diferente do que foi 2025. Se você chegou até aqui, aproveita também, se inscreve no canal, deixa uma curtida aqui para a gente fortalecer e deixa aqui nos comentários sua opinião, quais indicadores você mede no seu negócio e te vejo no próximo vídeo.